Fala turma, beleza? Heitor aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer, né, como personalizar essa primeira letra que a gente chama de letra capitular, que é bem comum que a gente vê naqueles livros clássicos, né, aquela letra mais estilizada, a primeira letra assim, no bloco de texto. E aqui eu até busquei alguns modelos no Google, só para você ter uma noção, né? Às vezes é um modelo mais assim, com letra padrão, né, uma letra não uma letra tão serifada, muito estilizada, letra simples até. Aqui também você vê uma letra mais cursiva, aqui vê uma letra ainda mais estilizada, em um livro, um estilo de livro bem antigo, né? E a gente vai fazer isso aqui no Elementor de uma forma muito simples, que foi justamente como eu fiz aqui nessa página, não só na headline, né, como eu coloquei aqui, mas também aqui nos títulos também, ó, como você pode ver. E gostei muito do resultado dessa página, ficou bem bacana. E aqui eu já vou fazer a primeira observação sobre esse estilo aqui, né? O ideal, foi exatamente como eu fiz. O ideal é você casar bem a primeira letra, né? Aquela letra capitular que você vai, eu digo, né? A tipografia, a fonte que você vai adotar com aquele bloco de texto. Às vezes você quer fazer um estilo mais como é que eu posso dizer, um modelo mais gótico, uma coisa mais cyberpunk, uma coisa assim mais diferente, beleza. Aí casa uma fonte mais gótica, né? Uma fonte mais pesada, mais bruta ali. E o bloco e o outro restante, o restante do texto mais moderno. Só que nesse caso aqui, olha só como ficou interessante, né? Porque o foco dessa página aqui é uma coisa mais clássica, é uma coisa mais sóbria, é uma coisa mais séria, que é o quê? É uma preparatório para o concurso para juiz federal, né? Esse TRF aqui, TRF 5. Então, casou bem. Eu gosto de sempre trabalhar em projetos nesse sentido. Com essa fonte aqui, eu gosto muito de usar para esse tipo de nicho, né? Que é a Lora. Eu usei a Lora aqui para esse modelo de texto, né? Para os títulos, headlines. E na fonte, na letra capitular, eu usei a Luxurious Script. Justamente essa fonte. Essa fonte está no Google também. Então, é bem simples para vocês aplicarem aí. Vou até fechar essa aqui e vou voltar aqui no nosso exemplo direto. Já estou aqui na tela do Elementor com um bloquinho de texto simples, só para a gente ter para a gente fazer o exemplo. E aqui o seguinte, já vou dizer uma coisa, né? A fonte que você for usar, né? A fonte serifada, a fonte cursiva, é muito importante que você suba essa fonte localmente no seu WordPress. Por quê? Por ser uma fonte mais estilizada, eu já tive, assim, eu nunca tive tanto problema quando a fonte é padrão, mas esses modelos de fonte, quando eu geralmente uso, dá um pouco mais de trabalho para carregar aqui nas páginas. Então, sempre sobe a fonte localmente, mesmo que seja para fazer um detalhe como esse, né? Um detalhe só da primeira letra, um padrão assim, letra capitular. Mas sobe sempre localmente para você garantir que essa fonte vai ser carregada ali e também, né, pré-carrega a fonte. Caso você não saiba fazer isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando só sobre isso. Então, é importante que você pré-carregue essa fonte no seu WordPress, beleza? E aqui eu vou mostrar como é que eu faço, como é que eu insiro, né, as fontes aqui, a primeira fonte mais estilizada no nosso bloco de texto. A primeira coisa é você definir onde é que você vai usar. Você vai usar na headline, você vai usar no título. E por que que eu pergunto isso? Porque eu gosto de trabalhar sempre categorizando por classe CSS os blocos de texto, né? Foi exatamente como você viu naquela página, nessa página aqui, né? O que é que eu faço? Eu não coloco, digamos, eu vou botar aqui, eu não coloco, digamos, aqui vai ser um bloco de texto e aqui eu vou definir é, dentro individualmente em cada widget. Não, eu adoto uma classe para esse bloco de texto, eu adoto outra classe para esse bloco de título, para esse bloco de subtítulo. Por que é que eu faço isso? Porque eu organizo tudo somente no CSS geral da página. Então, quando eu configuro isso no CSS geral da página, automaticamente vai ajustar em toda a página. Então, se eu preciso duplicar esse bloco de texto, ele já está personalizado automaticamente em todos, entendeu? Não preciso sempre manualmente eu precisar
personalizar individualmente na versão do celular, na versão de tablet. Não, eu já deixo tudo personalizado no CSS geral aqui da página, né? Que é aqui, ó, no caso, na engrenagemzinha, eu já deixo tudo configurado aqui. Não é esse nosso caso, porque a gente tá fazendo o exemplo aqui desde o início. Mas eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz. Digamos que essa fonte aqui, perdão, esse bloco de texto aqui vai ser o nosso bloco de headline, né? E eu vou fazer o seguinte também, daqui a pouco eu vou duplicar e fazer o bloco de título. Digamos que esse aqui seja o bloco de headline. O que é que eu vou fazer? Eu vou até excluir aqui o que eu tinha feito agora há pouco de exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ó, todo esse nosso texto aqui e a gente vai envolver ele com uma classe CSS, né, um span class, que vai ser de headline, por exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui só para vocês observarem. Deixa eu ver se já está o zoom aplicado aqui na nossa tela. Agora tá, pronto. O que é que eu vou fazer? Logo no início do texto aqui, eu vou aplicar um span class, abre e fecha as chaves, span class igual, abre e fecha aqui as aspas, e eu vou colocar o nome que a gente vai atribuir a essa classe CSS, que vai ser headline. E no final do nosso texto, eu vou abrir e fechar também vou abrir e fechar também aqui as chaves, barra de fechamento e span. Beleza. Não mudou nada, por quê? Porque a gente ainda não personalizou o nosso span class. Vou vir aqui em avançado, layout, e aqui eu vou vir até o final do nosso CSS personalizado. Vou até tirar o zoom. E aqui eu vou iniciar o nosso código. Vou tentar subir aqui para ele trazer ainda mais para o topo, para ficar melhor para a gente visualizar todo o código. Só tomar um golinho de água aqui rapidinho. E bora. O que é que a gente vai fazer? A gente já aplicou a nossa classe CSS, que é a ponto headline. Primeira coisa que a gente precisa fazer, que é muito importante você se atentar a isso, o que é que eu faço aqui geralmente? Como eu vou personalizar a headline, né, com uma classe CSS, eu defino o tamanho aqui, no meu CSS personalizado. Não vou entrando em cada widget e defino o tamanho da fonte, não. Mas uma propriedade CSS é muito importante você aplicar quando você for fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Que é o quê? Na headline, você precisa que ela esteja em display block. Por quê? Porque o pseudo-elemento que a gente vai aplicar aqui para inserir a personalização da letra só da primeira letra do nosso bloco de texto, ela não insere em um bloco inline. No caso, o bloco de texto, né? O widget de texto, por padrão, ele é inline. Então, quando você coloca um display block, ele vai transformar num bloco de texto. Né? O que é o bloco de texto? É uma letra é um bloco de texto com linhas uma abaixo da outra, que ela vai quebrando, né? Em resumo, seria isso. Então, o primeiro passo é a gente deixar a nossa headline como display block, beleza? E agora a gente vai inserir a nossa propriedade CSS que aplica justamente a isso. Então, mas essa forma que você vai fazer aí é a única de se fazer? Não é a única, só que é a melhor forma de se fazer. Geralmente, como eu já vi as pessoas fazendo, eles envolvem só a primeira letra. Eu vou dar um zoom aqui só para a gente voltar. Eles envolvem somente essa primeira letra aqui, o L, com o span, né? O span class. Eu vou até excluir aqui o span do final e colocar aqui na frente. Eles fazem só dessa forma. Então eles personalizam, só que assim, imagina o trabalho que você vai precisar ter. Você precisa duplicar esse bloco aqui várias vezes, nesse bloco de texto, e sempre alterar a primeira letrinha lá, sem necessidade nenhuma. Essa é a forma mais complicada de se fazer e menos produtiva, porque fica muito complicado de você fazer a manutenção depois dessa página, porque você tem que ir lá letra por letra, na primeira letrinha e fazer a alteração. Não precisa ser dessa forma. Eu vou voltar aqui, ó. Porque você não altera a letra lá do início somente. Você só vem aqui, ó. E a propriedade, o pseudo-elemento que a gente vai usar é esse aqui, ó. Eu vou novamente usar o headline. E aqui eu vou usar o zoom. Vim até um pouquinho mais aqui acima, só para a gente conseguir. Opa! Vou dar o zoom assim, para vocês verem bem certinho. Pronto. E eu vou usar aqui, ó,
dois pontos, e eu vou usar o pseudo elemento CSS, que é o first letter, né? Letter, eu não sei a pronúncia tão bem em inglês, não. Seria essa aqui, ó, first letter, né? Que é primeira letra. E aqui sim eu vou aplicar a personalização CSS. E outro detalhe importante aqui. Para esse modelo de fonte, é muito importante que você aplique outros valores aqui, não somente da primeira letra. Eu vou mostrar a você. Eu vou aplicar aqui primeiro a nossa fonte, que é a tipografia Luxurious Script. Você já viu que ele mudou ali, ó, tá vendo? Script Luxurious. E aqui eu vou fazer uma coisa que se chama fallback. O que é fallback? Fallback é você colocar outras fontes alternativas para que quando a página carregue aquela fonte não seja carregada imediatamente, ela carregue outras fontes, né, em sequência, que é justamente o fallback que a gente vai colocar, para não deixar a sua página quebrada, né, com aquela primeira letra quebrada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai buscar lá no Google por modelos de fonte semelhante àquele que você quer aplicar e busca modelos de fonte semelhante para que ele carregue de forma alternativa, caso não carregue aquela sua primeiro, né? Caso não carregue, no caso, essa nossa, que é a Luxurious Script. Aí aqui eu já tenho até algumas por padrão e eu vou trazer aqui para vocês verem. Eu vou voltar aqui, copiei aqui do lado, ó. Vou dar um zoom novamente. E eu vou aplicar aqui as fontes que são essas aqui, ó. Essa Great Vibes, Dancing Script, e no finalzinho a gente coloca mais uma e separado por vírgula. E no finalzinho a gente coloca um cursive. Lembra que quando a gente coloca uma fonte serifada, a gente coloca lá serif, ou não é serifada, a gente coloca sans serif? Pronto, é exatamente isso aqui. A gente precisa colocar um cursive no final também. Porque se ele não encontrar nenhuma dessas fontes, aí ele adota um modelo cursivo no final, né? Beleza. Coloquei isso aqui, coloquei o importante para sobrescrever a fonte que vai ser adotada lá no headline, que assim, normalmente o que é que eu faço? Eu personalizo toda essa parte aqui também, ó. Mas eu não vou personalizar porque o nosso foco é somente na primeira letra. Beleza? E aqui a gente coloca as outras configurações. O que é que eu gosto de alterar sempre aqui quando... Poxa, deixa eu dar um zoom aqui, meu Deus. O que é que eu gosto de alterar aqui sempre? O font size, eu vou colocar um tamanho grande. Vou colocar aqui 120 pixels. E eu também configuro o line height. Por quê? Porque geralmente esses modelos de fonte que são dessa forma aqui, elas vêm com altura de linha muito exagerada. Então eu sempre coloco 0.8, 0.7 m. Eu coloco dessa forma para ela ficar alinhada de acordo com o nosso bloco de texto. E são praticamente esses ajustes que eu faço. O font family, né, para eu adotar uma fonte diferente para aquela primeira letra, o font size e o line height. É exatamente dessa forma que eu faço. Vou dar o zoom agora. E fica personalizado, bem no estilo livro clássico, né? Aí você vai adotar o modelo de letra que você quiser para ficar bem estilizado. E vou liberar também esse código aqui abaixo aí para vocês. Posso liberar dessa forma também, né? Como eu faço geralmente, que é com a headline. Ou se você quiser ter menos trabalho, assim, então não vou trabalhar dessa forma usando várias classes. Eu gosto mesmo de ir na unha, configurando texto por bloco de texto por bloco de texto. Aí o que é que você pode fazer? Eu vou duplicar aqui. Esse aqui eu vou até ocultar. Aqui eu já tenho uma classe CSS que eu só aplico aqui e ela oculta. O que é que eu faço? Eu venho aqui, eu não vou aplicar nenhuma classe CSS. O que é que eu vou fazer? Aqui também eu vou excluir. Você vê que a configuração sumiu aqui. Eu vou apenas inserir aqui a nossa classe CSS padrão do widget de título, que é a Elementor Heading Title. E pronto. Ela funciona da mesma forma. Então, acho que eu vou liberar para vocês esse bloquinho aqui de código e fica fácil você usar exatamente aí no seu widget de título. Aí você pensa, Heitor, mas se eu aplicar dessa forma, como é que vai ser?
Se você aplicar dessa forma, com o nosso código aqui, chamando a nossa classe CSS somente pelo ponto, vai aplicar em todos os widgets de título que tiverem na página. Então, você, se quiser limitar somente a esse aqui, o que é que você vai fazer? Coloca um selector aqui na frente. Ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai limitar somente a esse widget. Entendeu? E como é que você sabe disso? Eu vou aqui, ó, duplicar esse aqui e vou retirar o código que está aqui só para vocês verem que ele não aplica, tá vendo? Não aplicou aqui. Está aplicado somente a esse primeiro aqui, porque a gente colocou um selector. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo rapidinho só para te mostrar como é que funciona, como é a forma correta e a melhor forma de você inserir uma letra personalizada, a primeira letra, né, que a gente chama de letra capitular. Beleza? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.